Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para o momento que você estiver assistindo isso, espero que esteja bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento aos seminários da disciplina de procedimentos cirúrgicos e, como vocês podem ver aqui no título, essa semana vamos estar falando do ambiente cirúrgico, o local em si, a estrutura, né, que tipo de instrumentos e materiais a gente consegue encontrar nesse local, como é composta a equipe que atua, né, no ambiente cirúrgico, como que eles se organizam durante o procedimento em si, e também vamos falar sobre a paramentação. Eu sou o Lucas, né, juntamente comigo o Elbert também, nosso colega Elbert vai fazer essa apresentação. E aqui à esquerda a gente tem o sumário desses tópicos que eu brevemente elucidei aqui para nós. Então vamos lá. Começar pelo começo, né? O que seria então um ambiente cirúrgico? Né? Também que é muito conhecido como centro cirúrgico. Né? A própria Anvisa, por meio, né, dessa resolução de 2002, define que o ambiente cirúrgico ele é um local, né, no qual não só são realizados aqueles procedimentos, né, relativos à cirurgia, né, em si, a anestesia e o próprio processo operatório, mas também que dedicam espaço para a recuperação dos pacientes, né, seria a recuperação pós-anestésica após o ato cirúrgico, e que também onde são realizados procedimentos operatórios imediatos. Né, essas três condições aqui definem para a gente o que seria então o ambiente ou centro cirúrgico, o qual, por sua vez, ele tem que ter certos objetivos a serem contemplados. Né? Idealmente falando, é necessário que se preste assistência integral aos pacientes, né? Não só durante o processo cirúrgico, mas antes, durante e após também. Idealmente, é um ambiente que favorece as práticas de ensino, né? Nós temos programas de residência, né? Não só os profissionais já especializados estão ali atuando, é interessante, portanto, que nós, né, que seja um ambiente, né, que propicie o ensino. Né? Por conta disso, é possível, né, encontrar salas de aula e afins, né, como vamos ver. É também importante que se promova o desenvolvimento de pesquisas. Né? Os hospitais são grandes centros, né, de pesquisa, né, os maiores hospitais, assim pode-se dizer. E todas essas condições, todos esses objetivos, né, que estão de ser alcançados dentro do centro cirúrgico, isso aqui já dá para a gente entender que é um ambiente que não pode contar simplesmente com uma sala de cirurgia. São necessários múltiplos ambientes integrados, que sejam interdependentes, com equipes que colaborem, né, para justamente que seja possível fornecer essa assistência de maneira integral. Né, não só para os pacientes, mas também para permitir que a equipe, né, a equipe cirúrgica, atue, né, de uma maneira plena nesse espaço. Portanto, a gente vai ter diversas áreas e zonas, né, áreas ou zonas dentro de um centro cirúrgico. Né, e a gente pode começar a falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente pode começar pela área restrita, certo? Também conhecida como não restrita ou zona de proteção. É de fato a porta de entrada. É a porta de entrada onde é dito que é uma área sem limitações, assim, entre aspas, mas sem limitações. Por quê? Porque nela é permitida a circulação livre e em roupas comuns, as roupas próprias. Aqui, por exemplo, isso pode estar representado pela área de estar. É uma área onde a gente pode ter, dedicada para o descanso da equipe cirúrgica, a gente pode ter isso, né, anexado também a copa, por exemplo, de cozinha, um refeitório. Né, é onde a gente vai encontrar a sala de espera para os acompanhantes dos pacientes que estão, né, ali para vivenciar o procedimento cirúrgico. É onde também vamos encontrar os vestiários que de fato são, né, uma barreira ali, a porta de entrada, onde se faz justamente a troca, né, dessas roupas comuns para o uniforme que é apropriado, né, que é requerido, na verdade, por exemplo, a partir aqui da área semi-restrita, né, também conhecida como zona limpa. Na área semi-restrita, aqui a gente vai ver a equipe cirúrgica já circulando com aquilo que a gente está habituado de ver por aí, né, que são os pijamas cirúrgicos. Aqui também é necessário o uso do gorro, da touca, né, de máscara e também dos propés. Tudo isso, né, como medida higiênica para manter a maior esterilidade possível do local. Aqui a gente vai ter o processamento e estocagem de instrumentos, né, dos instrumentos cirúrgicos, dos suprimentos, dos materiais relacionados também, por exemplo, à medicação, a medicamentos. E por isso, por exemplo, podemos observar o almoxarifado, a farmácia, coisas que vão estar presentes na área semi-restrita, certo? Por fim, temos a área restrita, ou zona estéreo, né, que de fato vai requerir o uso do EPI, né, os procedimentos de asepsia, de antisepsia, por exemplo, né, no lavabo, que é onde, né, como foi dito na última apresentação, é necessário para adentrar a sala de operação.
ou a sala de cirurgia, onde realmente vai ser efetivado os procedimentos anestésicos cirúrgicos. Aqui o corredor interno, ele é uma parte, né, do centro cirúrgico onde só é permitida a circulação da própria equipe, certo? Diferente do corredor externo, que vai ser encontrado na área irrestrita. Beleza? Ótimo. Outros componentes do centro cirúrgico, como a gente já havia dito, é a sala de recuperação pós-anestésica, né, que está lá na resolução, né, que é um dos espaços que definem para a gente o que seria um centro cirúrgico, e também tem o centro de materiais e esterilização, né, dos instrumentos que estão envolvidos ali no processo, correto? Uma coisa interessante é que durante a apresentação das meninas da semana passada, né, sobre asepsia e degermação, elas trouxeram a necessidade, né, é, ideal de existir uma direcionalidade, né, nesse procedimento, né, justamente para evitar possíveis reinfecções, e isso se aplica também na própria estrutura do centro cirúrgico. Ele tem como se fosse um fluxo unidirecional, justamente para evitar, né, possíveis processos de reinfecção. Aqui do lado a gente consegue ver uma planta justamente de um centro de distribuição de materiais. Né, as setinhas aqui entram na área de recepção e expurgo. Expurgo, né, é uma área dedicada à eliminação das secreções, né, que aparece ali durante, né, o processo cirúrgico. E a gente pode ver aqui que ele segue uma determinada direcionalidade, né, tudo dedicado justamente a manter a esterilização o máximo possível. Então, realmente, é um fluxo unidirecional para otimizar aí a limpeza e a higiene, a asepsia do local, certo? Em relação às salas de cirurgia, nós temos que vai existir uma para cada 50 leitos não especializados ou para cada 17 leitos cirúrgicos. Isso é uma resolução também, né? E nesse sentido, nós vamos ter salas de cirurgias que podem ser pequenas, médias ou grandes, a depender do tipo de procedimento a ser realizado ali, né? As pequenas destinadas a cirurgias oftalmológicas e otorrinolaringológicas, as médias dedicadas a cirurgias gerais e gástricas, enquanto as cardiovasculares vai ser onde vão ocorrer ali enquanto as salas grandes vão ser onde vão ocorrer as cirurgias cardiovasculares, neurológicas e ortopédicas. Pronto. Ainda relativo à sala de cirurgias ou de operações, existem outras medidas que também devem ser tomadas. Por exemplo, pisos, tetos e paredes devem ser revestidos por materiais liso, com boa visualização de sujidades e refletir a menor quantidade de luz possível. As portas, né, elas também têm medidas específicas, elas devem ter no mínimo 2,10 por 1,20, né, com visor que permita, né, a visualização através, né, da porta de vidro ou de plástico. E as paredes devem ter cantos arredondados, né, para facilitar justamente também a limpeza do local e serem pintadas em cores que evitem a fadiga visual. Isso é interessante, né? Porque eu não sei se vocês já se questionaram, né, já chegaram a pensar no porquê de ser tão comum os tons de verde, né, numa sala de cirurgia, num ambiente cirúrgico. Né? A gente pensa nisso, né, não por uma questão estética simplesmente, né, isso não é por acaso. Isso, na verdade, tem um princípio físico, né, baseado na teoria das cores, no sentido em que existem cores complementares. Essas cores complementares, no caso da luz, quando elas são sobrepostas, elas produzem luz branca, né, o que nós interpretamos como luz branca, e a luz branca ela causa menos exaustão, né, aos cones dos olhos, e isso é melhor em termos de acomodação visual. E a cor complementar ao vermelho, né, como a gente está tratando de um ambiente cirúrgico, estamos lidando muito com sangue, é o verde. Então, por isso, é muito normal, né, é comum que se utilize essa cor, né, por exemplo, nos campos cirúrgicos e no ambiente cirúrgico como um todo. Dando continuidade com a discussão, vamos aprofundar agora sobre a composição da equipe do centro cirúrgico, que é composta basicamente por profissionais de 3 áreas, sendo essa a área médica, a área dos profissionais da enfermagem e uma terceira classe que eu quero que vocês vão pensando, a gente vai discutir no próximo slide. Ela é importantíssima para que a gente possa iniciar o processo cirúrgico e para que tenhamos um bom prognóstico também, mas que muitas das vezes é negligenciado. Na lâmina, conseguimos visualizar representações dos médicos cirurgiões, médicos auxiliares ou assistentes, profissionais instrumentadores, anestesistas, enfermeiro assistencial e também circulantes. Temos aqui um trabalho em equipe importantíssimo que necessita de muita organização, uma determinada hierarquização, entendendo que cada profissional tem o seu papel, tem sua importância dentro da sala de operações e que tem também ali o seu papel, e isso precisa ser definido previamente. Vamos discutir isso nos próximos slides. A equipe a qual eu estava me referindo era justamente a equipe da limpeza, que atua na minimização do risco de transmissão de agentes infectantes,
na limpeza e desinfecção de ambientes físicos, na higienização de equipamentos e também na esterilização de instrumentos cirúrgicos, como já foi discutido na última apresentação. Temos aqui, inclusive, a representação da autoclave para a esterilização dos instrumentos que entrarão em contato com o paciente. O cirurgião é o responsável integral do ato operatório, tanto pela realização dele, quanto também por responder legalmente a o que ocorre dentro da sala de operações. Ele precisa manter o controle, a ordem e a harmonia. Naquela sala, ele é a autoridade. Ele tem a obrigação também de notificar os procedimentos realizados e as intercorrências ocorridas durante a cirurgia. E ele precisa seguir com a teoria do principialismo dentro da medicina, seguindo os princípios de beneficência, autonomia, não maleficência e justiça. O auxiliar cirurgião é um médico, geralmente um médico residente, que atua na colaboração e facilitação do proceder cirúrgico. Então ele pode atuar desde sistemas, processos mais simples, como cortar fios, segurar e enxugar estruturas, como também eventos, na verdade, procedimentos mais avançados, como dissecar acessos, atuando também na preparação pré e perioperatório do paciente e orientando também o posicionamento correto do paciente para a cirurgia. Ele está ali para aprender mais com o médico cirurgião e para auxiliá-lo no processo da cirurgia. O médico anestesista ele é o responsável por decidir a melhor via e forma de anestesiar o paciente, por monitorar os sinais vitais e intercorrências que possam ocorrer em relação ao estado geral do paciente, e é um trabalho que ocorre desde avaliar qual é a melhor forma de realizar a anestesia do paciente, aplicar, acompanhar e também, após o procedimento cirúrgico, o anestesista ele precisa ir acompanhando toda a evolução do paciente. O enfermeiro assistencial, ele é o profissional de enfermagem que presta assistência clínica, hospitalar e cirúrgica a pacientes. Ele tem a função de realizar a avaliação pré-operatória do paciente e também acompanhar após o procedimento cirúrgico. Ele pode realizar também procedimentos técnicos complexos, como realização de cateterismo vesical, atua no processo de gavage, e o ideal é que tenhamos pelo menos um enfermeiro assistencial para cada 4 salas operatórias em um hospital. O circulante é também um profissional da enfermagem, muitas das vezes um técnico de enfermagem que atua atendendo às necessidades da equipe dentro da sala de cirurgia. Então ele pode auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica, atestar lâmpadas e aparelhos a serem utilizados, assegurar a temperatura ideal da sala de operação e também atuar aproximando amperes, bancos e pedais da equipe. Ele também é um dos que atuam no direcionamento do paciente até a sala de operação. Ele auxilia no posicionamento e na monitorização do paciente e também é responsável por realizar a notificação do material usado e realizar também as anotações dos eventos ocorridos durante a cirurgia. O instrumentador, geralmente também um profissional da enfermagem, ele atua muitas das vezes na confirmação da internação, da operação do paciente, na confirmação dos exames que foram realizados e na sala que foi escalada para realizar o procedimento cirúrgico, e isso com o chefe do centro cirúrgico. Ele atua também na escolha e na disposição dos materiais da cirurgia na mesa, de forma organizada, evitando contaminá-los. Ele entrega os instrumentos ao solicitador, auxilia na colocação dos campos que delimitam as áreas operatórias, é responsável pelo cuidado de materiais retirados para o exame. Ele precisa ter também o controle do material e do instrumental que é utilizado e que é devolvido, e ao final da cirurgia ele precisa separar o instrumental de materiais pérfuro-cortantes. Para o que nós já conhecemos, como é composta a equipe cirúrgica, a gente pode falar um pouco sobre os tipos de equipamentos que nós vamos encontrar nesse local. No ambiente cirúrgico, a gente vai encontrar os equipamentos que são fixos e os equipamentos que são móveis, certo? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os fixos. Aqui, primeiramente, a gente tem 2. Esse aqui vocês devem reconhecer, é simplesmente o sistema de canalização de gases, de extrema importância, não só durante o ato cirúrgico, mas também no pós-anestésico. Aqui é o negatoscópio, muito importante, é um contraste para a gente conseguir avaliar os exames de imagem, tanto radiografias como tomografias. E também nós vamos ter como outro objeto fixo, equipamento fixo do centro cirúrgico, aqui,
Isso aqui é chamado de foco cirúrgico central, certo? Ele, ele é acoplado no teto da sala de cirurgia, né, e é a principal fonte de iluminação ali, né, sobre o paciente, né, para a realização do ato cirúrgico em si. Ótimo. Então a gente pode falar também agora sobre os equipamentos que são móveis, tipicamente os que a gente vai encontrar dentro da sala de operação, né? Aqui dentro eles são diversos, né? Temos as mesas cirúrgicas, temos aparelhos de anestesia, temos também o foco que é auxiliar, que ele vai ser móvel, né? Suportes, né? Tanto para o soro quanto para o braço dos pacientes, aparelhos monitores, né? Claro, para a gente monitorar as atividades fisiológicas, um aspirador das secreções, né? Que são muitas no caso de uma intervenção cirúrgica. Temos também o bisturi elétrico, mesas auxiliares, né? Para a própria instrumentação, né? Para os instrumentos cirúrgicos e para roupas também. O carrinho de soluções que serão utilizados, né? De materiais esterilizados, o balde, né, para jogar fora, tudo de inox, tá? Justamente para promover aí a menor contaminação possível. Escadas, o hamper, que a gente já vai ver o que é, e também os materiais para posicionamento do paciente, né, ali para o procedimento cirúrgico, ok? Vamos ver aqui algumas imagenzinhas para aprendermos a identificar um pouco melhor. Esse aqui seria o foco cirúrgico auxiliar, né? A gente vê que ele não, diferente do central, que é acoplado ao teto, ele é móvel, na verdade. Isso aqui é a mesa cirúrgica em si, né, onde será colocado o paciente para a realização da cirurgia. Isso aqui é um carrinho de anestesia. A gente vê que ele também traz junto com ele aqui um monitor, né? Acredito que seja um monitor de ECG para monitorar a atividade cardíaca do paciente, mas isso aqui é o carrinho de anestesia, ok? Aqui está tudo identificado certinho. Também, além disso, a gente pode ter isso aqui, é um gerador, ok? Um gerador justamente para o bisturi elétrico, que vai cauterizando ali as incisões à medida que elas vão sendo feitas. Isso aqui é a mesa maio, ou mesa de maio, justamente, né, onde podem ser colocados os instrumentos cirúrgicos, né? A gente vê a colocação deles aqui né, com a cor verde mais uma vez, como nós havíamos comentado antes. E isso aqui sim é o hamper. Né, isso aqui é justamente onde vão ser colocadas as roupas, né, sujas, né, de secreções e vão ser levadas depois para limpeza e esterilização, né, também, né, de material de aço inox. E esses são os equipamentos móveis que a gente pode identificar aí dentro de uma sala de operação. A respeito do posicionamento da equipe, precisamos prezar pela praticidade e segurança do paciente e dos profissionais, pela mobilidade, visibilidade e acesso ao local da cirurgia, pela ergonomia dos profissionais e precisamos garantir também a locomoção da equipe de maneira eficiente. Acima à direita, nós temos um esquema, que é um modelo padrão de organização da sala de operações, mas que pode variar muito dependendo do tipo de cirurgia a ser realizado e também de algumas características pessoais do cirurgião. Vamos entender já já. O anestesista, primeiramente, ele ocupa o campo que corresponde geralmente, tá? Nem sempre, à cabeça e cervical do paciente. Vamos ver um exemplo em que isso não acontece dessa forma. Fica separado da equipe sob um arco metálico coberto com panos esterilizados e fica sentado, geralmente em um banco, enquanto monitora os parâmetros vitais do paciente. Já o cirurgião, bom, aí a posição dele varia muito de acordo com a área a ser acessada e também com o lado dominante do médico. Em cirurgias supraumbilicais, geralmente o cirurgião fica à direita do paciente, enquanto que em cirurgias infraumbilicais, o médico deve ficar à esquerda. Na cirurgia de hernia inguinal ou femoral, deve se colocar do mesmo lado da região afetada. Quanto ao médico auxiliar e instrumentador, eles dependem diretamente da posição do cirurgião. Costumam ficar em posição contralateral, ou seja, o médico auxiliar geralmente fica à frente do cirurgião e o instrumentador geralmente ao lado do médico auxiliar. Só que isso também pode gerar algumas variações. Nas intervenções na região perineal, ou seja, em cirurgias proctológicas, ginecológicas ou obstétricas, o auxiliar ele pode ficar à direita, usando a mão direita para ajudar o cirurgião. Temos aqui então algumas variações. Nesse primeiro caso, uma dessas cirurgias de acesso por região perineal, em que o cirurgião acaba ficando entre os membros inferiores do paciente. Já no segundo exemplo, temos uma neurocirurgia sendo realizada em que o cirurgião ele acaba ocupando aquele local que normalmente fica com o anestesista na região de cabeça e cervical do paciente. Sobre a paramentação cirúrgica, nós precisamos destacar então aqui alguns equipamentos de proteção individual e também alguns processos que precisam ser respeitados. Primeiro, ainda no vestuário, nós precisamos que
os profissionais que vão ingressar no centro cirúrgico, melhor, na sala de operações, realizem a troca da vestimenta de uso cotidiano pelo pijama cirúrgico. Importante entender que, dependendo do posicionamento, da função que ele desempenha na sala de operações, ele pode precisar do kit completo, que vamos destacar aqui, no caso do cirurgião e também dos médicos auxiliares, ou ainda pode abrir mão de alguns equipamentos em determinados contextos, como, por exemplo, o médico anestesista. Bom, além do pijama cirúrgico, é necessário também um gorro, pode ser no modelo sanfonado ou em tira, e se atentando bastante a mechas de cabelo que podem ficar para fora, correndo o risco assim de contaminar o paciente ou também o profissional. A utilização de máscara cirúrgica também é imprescindível e deve ser utilizada assim que se entra na sala de operações e não antes. Enquanto isso, a máscara precisa ficar guardada no bolso do pijama cirúrgico e não pendurada no pescoço. E uma máscara N95 pode ser utilizada em casos de cirurgias com alto risco de contaminação. O propé de material sintético ou de tecido pode ser utilizado também, mas aqui existem algumas discussões. Alguns estudos apontam que o propé, quando utilizado de forma inadequada e descartado de maneira negligente, pode ser prejudicial, principalmente para o profissional, uma vez que muitas vezes, ao colocar o propé, ele acaba contaminando as mãos, e isso pode ser prejudicial também para o paciente, ou então quando esse profissional sai da sala, ele retira de modo negligente, acaba se contaminando, não higienizando corretamente as mãos, o que pode gerar prejuízos pessoais. Os profissionais que trabalham em turnos longos, eles podem usar um sapato confortável e também que seja ele de uso exclusivo do centro cirúrgico, e não é permitido o uso de anéis, alianças, relógios, unhas, enfim, esses adereços precisam ser retirados, por exemplo, no vestuário, e devem ser armazenados junto com a roupa do cotidiano do profissional. Então temos aqui alguns exemplos primeiramente do gorro sanfonado na primeira imagem. Na terceira imagem, acima, nós temos o gorro em fita. E como podemos ver no meio aqui, o propé sintético, o propé de tecido e um tênis destinado apenas ao centro cirúrgico, que inclusive precisa ser fechado, protegendo bem os pés do profissional. Após esse primeiro momento, deve ser realizada então a higienização correta das mãos até que o profissional adentre na sala de operações, realize a secagem de forma correta e prossiga com o uso da máscara e também demais técnicas da paramentação cirúrgica. Temos aqui então a colocação do avental, que vai ser melhor exemplificado em um vídeo. O manuseio do avental, ele precisa ocorrer por sua parte interna e precisa também do suporte da equipe de enfermagem, por exemplo, do circulante. A respeito do uso da luva estéreo, ela deve ser calçada logo após a utilização do avental, e aqui é importante entendermos que estéreo só toca em estéreo. A luva, ela é estéreo, ela vai ser, o envelope dela muitas das vezes vai ser aberto por alguém da equipe de enfermagem, certo? E nesse momento a gente vai poder realizar o encaixe tocando em uma região da luva que está dobrada e que expõe a porção interna da luva, certo? Então, a partir desse manuseio, temos um vídeo aqui também para exemplificar esse processo. Nós podemos ir colocando a luva em uma das mãos, na seguinte, e após termos uma superfície estéreo suficiente, cobrindo os nossos dedos, podemos ajustar o posicionamento da luva. Então, pessoal, agora que Albert descreveu para a gente como funciona a paramentação, né? Nós trouxemos um vídeo para mostrar isso, como que funciona de maneira prática, né? Para a gente conseguir visualizar e ser algo mais palpável. Então vamos colocar aqui um vídeo, né, breve, né? Eu vou deixar mutado para podermos ir comentando sobre. Vamos ver como é que está a velocidade. Vou botar numa velocidade 1,75 para adiantar, tá bom? Então vamos lá. Aqui ela começa falando, né, sobre o EPI, que é uma barreira física, e vai demonstrando, né, aqui a touca, o óculos de proteção, máscara, a luva e os propés, todos descartáveis, ok? Aqui ela está com os braços erguidos após a escovação cirúrgica, né, como as meninas descreveram, né, na última apresentação. Ela vai realizando com um movimento compressivo essa secagem, né, sem movimentos de fricção, né, sempre de palma, dorso, região anterior, posterior do antebraço, né, unidirecionalmente até o cotovelo. Mantendo os braços erguidos, agora ela pega o avental cirúrgico, né, no movimento de pinça, vai pegar pela parte interna, correto? Ergue paralelamente a ela, né, e por fim coloca os braços nas mangas, continuando mantendo as mãos para cima, erguidas, muito importante. Nessa parte é necessário um auxiliar, né, que vai fechar os cordões, né, da parte posterior. Ela começa aí fechando, amarrando o cordão superior, né, e agora amarrando o cordão dorsal. Ótimo.
esse momento agora é que ela vai calçar as luvas. Eu sempre me perguntei como que isso acontecia, né, como é que fazia para não pegar e contaminar. Mas aqui, ó, vocês estão vendo que existe uma dobra, né? É a dobra da parte interna da luva que fica dobrada dessa forma justamente, né, para que ela pegue nessa região, né, e depois, né, desdobre e estique sobre o antebraço, de modo que a parte que ela tocou fique voltada para dentro. Em alguns casos, né, calça-se até uma outra camada de luvas para prevenir ainda mais qualquer contaminação. Agora ela vai pegar o último cordão para fazer a amarração, o cordão que fica na parte posterior do corpo. Ela apoiou ele embaixo da bandeja estéreo, deu um 360, uma voltinha e conseguiu amarrar. Colocou as mãos aqui abaixo da linha mamilar e acima da cicatriz umbilical para evitar contaminações, porque as bordas são consideradas contaminadas do avental. Se molhou, contaminado, né? Se por acaso alguém tocar, contaminado, então tem que realizar a troca. E esse é o processo de paramentação, né? Aí visualmente explicado pra gente. Dito isso, tudo certinho. E muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na prática, certo?